1 Samuel, capítulo 23, até o verso 13. A palavra de Deus diz assim: Foi dito a Davi: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: Temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Deus está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: Traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: Descerá. Perguntou-lhe Davi: Entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: Entregarão. Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Amém. Vamos orar. Pai, tua palavra mais uma vez está diante de nós e nós temos uma oportunidade que não queremos desperdiçar, a oportunidade de ouvir a tua voz, falando ao nosso coração, ministrando a palavra, o alimento espiritual que nos fortalece, nos sustenta para enfrentarmos as adversidades desta vida. Palavra que gera fé no nosso coração, que nos dá rumo e direção. É essa palavra que nós queremos ouvir. Por isso oramos, pedindo ao Senhor que nos fale. Não estamos aqui para ouvir as histórias humanas, as filosofias desse mundo, mas a tua palavra, o verdadeiro alimento que vai nos livrar e nos abençoar. Para isso, Pai, eu entrego também a minha vida ao Senhor, peço tua graça, tua misericórdia, a unção do teu Espírito sobre mim, para que com poder a palavra seja ministrada, quebre as barreiras e possa pousar nos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, estamos diante de uma passagem dentre tantas na vida do rei Davi, em que a Bíblia relata situações adversas, complicadas, pelas quais passou Davi. E a pergunta que eu quero deixar para a nossa reflexão, em primeiro lugar, é: quem aqui não passa por uma luta, não passa por uma dificuldade na vida, não passou ou certamente ainda vai passar? Eu creio que todos nós. Todos nós já tivemos momentos de angústia, de dificuldades, de medo, de incertezas, de problemas que chegam de repente, que a gente não espera. E isso, como já foi dito muitas vezes aqui, é parte da vida, não é para ninguém se espantar, é algo que acontece. A vida é feita de lutas, de dificuldades, para todas as pessoas, independente da sua fé, independente daquilo em que creem. A grande diferença para aquele que crê em Deus, como foi dito hoje pela manhã, é que nós temos uma esperança viva, a nossa fé em Deus,
que nos dá certezas, que nos dá convicções de que mesmo enfrentando as adversidades, nós vamos prevalecer e nós vamos vencer. Mas ninguém vai ser livre de enfrentar as dificuldades. Então, como nós podemos vencer, superar as lutas que chegam diante de nós? Esse texto aqui, eu creio, tem algumas lições importantes nesse sentido para todos nós. Porque Davi foi um homem de Deus, não há dúvidas sobre isso. A Bíblia dá testemunho sobre ele, diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. É inegável quanto ele foi usado por Deus em vários momentos, como ele tinha comunhão com o Senhor, e isso tudo é visto na palavra de Deus, então é inegável que estamos diante de um homem de Deus. E ele teve muitas dificuldades na sua vida, diversas áreas, tanto na vida pessoal, na família, como rei. Ele teve dificuldades no seu governo, em todas as áreas ele enfrentou lutas e adversidades. E esse texto mostra aqui um episódio da sua vida em que ele vai enfrentar algumas adversidades, mas é na atitude dele, na reação dele, que Deus quer nos ensinar essa noite. Para também a gente ter atitudes que nos façam vencer. Deus quer me dar vitória, posso crer nisso? Mas eu quero agir como Deus deseja que eu aja? Esse é o problema. Deus quer me levar a vencer, mas Ele também precisa que a minha atitude seja uma atitude de vitória. Que a minha atitude seja coerente. É incoerente eu esperar de Deus uma vitória, uma bênção, uma ajuda, e da minha parte Ele não encontrar uma postura, uma atitude, uma vida também que reflita a vida de um vitorioso. Então Davi em vários momentos vai nos ensinar, e esse é mais um texto que eu queria comentar com você. Veja, nesse texto nós estamos diante de um problema. Davi, ele deseja defender a cidade de Keila. Ele vai salvar aquela cidade que estava sendo ameaçada pelo domínio dos filisteus, que iriam entrar, saquear e fazer de tudo naquele lugar. E Davi decide ir com seus homens, seu pequeno exército para ali, para defender aquela cidade e expulsar os filisteus. E a Bíblia diz que de fato isso vai acontecer, por mais até que os seus próprios homens tivessem receio, tivessem medo. Por 2 vezes Davi falou com Deus e houve uma confirmação de que Deus seria com ele, e ele então faria esse salvamento, vamos dizer assim, daquelas pessoas. Versículo 5 diz: partiu Davi com seus homens a Keila, pelejou contra os filisteus e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim, Davi salvou os moradores de Keila. Veja, ele salvou. Davi aqui está como um salvador para aquela cidade, porque os livrou do domínio dos filisteus. E depois que ele ouviu de Deus que era para ir a Keila, expulsar os filisteus, venceria, há um outro momento também curioso no texto, é que ele vai ouvir de Deus que esses próprios moradores que foram salvos por ele, iriam se voltar contra ele. Não sei se você percebeu isso enquanto a gente lia. No versículo 12 está escrito assim: perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. As pessoas que você salvou vão te entregar para aquele que quer te matar. Olha que problema, irmãos. As pessoas que você ajudou, elas vão trair você. Elas vão te entregar nas mãos daquele que quer te destruir. Veja como é complicado viver assim, não é, irmãos? Você ajuda alguém e depois essa própria pessoa se volta contra você e vai colaborar para a sua destruição. Não é nada fácil passar por isso, né? Talvez alguns irmãos já tenham passado por algo semelhante.
já tenha ajudado alguém, depois essa pessoa se voltou contra você. Quantas são as histórias, né, que nós ouvimos a esse respeito? E certamente não é algo nada agradável quando isso acontece. Eu acredito também que para Davi não foi nada agradável receber essa notícia de Deus e ouvir Deus dizendo, sim, eles vão entregar você. Eles vão trair você e isso vai acontecer. Então, vamos tentar aprender com alguns detalhes aqui nas atitudes de Davi, como que ele superou estas adversidades durante a sua vida. Veja, a primeira coisa importante a notar no texto é que dificuldades ele teve, já vimos aqui. Traição ele iria enfrentar, está aqui escrito. Mas antes de tudo isso, Davi, ele era um homem que ele tinha comunhão com Deus. Isso é que faz toda a diferença na vida de qualquer um de nós. Foi Davi quem escreveu o Salmo número 1. Você pode ler comigo aqui o Salmo número 1. Primeiro salmo da sua Bíblia. Olha o que o próprio Davi vai nos dizer. No versículo número 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o homem justo, o bem-aventurado, o homem feliz que Davi está relatando aqui. Ele era assim, porque ele tinha prazer nas coisas de Deus. Teve todos os erros que qualquer um de nós pode cometer, Davi não foi isento deles. Mas havia algo diferente em Davi que o fez ser um homem segundo o coração de Deus. E certamente isto era a sua comunhão com o Senhor. Então era alguém que meditava em Deus dia e noite. Era alguém que buscava o Senhor em todo o tempo. No próprio texto aqui nós vamos ver Davi por 3 vezes buscando a direção de Deus antes de tomar qualquer decisão. Vamos ver? Capítulo 23, versículo 2. O que diz aí logo no início? Consultou Davi ao Senhor. Ele vai perguntar, Deus, é para eu ir lá me meter nesse negócio aí? É para eu ir lá em Keila e tirar dali os filisteus? Eu vou de fato conseguir este êxito? Ele então é um homem que antes de fazer alguma coisa, consulta a Deus. E Deus disse, sim, você vai vencer. Mas os homens que estavam com ele, no versículo 3, diz aqui que tinham medo, estavam com medo. O que você faz como general se o teu exército está com medo? General sozinho não ganha guerra, né, irmãos? E ele tinha um exército medroso. E aí ele consulta de novo ao Senhor no versículo 4. Então Davi tornou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu, dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Então é um homem que antes de agir, consulta a Deus, porque ele tem comunhão com o Senhor. E depois, no versículo 10, mais uma vez o texto diz que ele consulta, orou Davi, ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. E ele faz a sua oração. Ele ora a Deus e diz, Senhor, tem alguém vindo me pegar. Tem alguém vindo me fazer mal. O que eu faço? O que vai acontecer? Então perceba, como é que a gente vence, querido? Será que a gente vai vencer de maneira diferente? Com a gente vai ser diferente? Com a gente não vai precisar de orar, com a gente não vai precisar buscar a Deus, não vai precisar de direção. Você acha isso? Ora, o exemplo de Davi é o exemplo que deve ficar para nós. Lutas, vamos passar. Traições, podemos enfrentar. Mas que na nossa vida também seja encontrada esta comunhão, esta disposição de meditar na palavra de Deus dia e noite, de ouvir de Deus uma direção, de não fazer nada precipitadamente, de não fazer nada por nossa própria conta. Então Davi é um homem que buscava a resposta de Deus. Quantos de nós aqui passamos por dificuldades e essas dificuldades só aumentam porque a gente não busca a Deus? Quantas vezes você já enfrentou um problema e esse problema só aumentou porque você respondeu, reagiu, sem perguntar nada a Deus, sem orar, sem fazer absolutamente nada?
E a Bíblia vai dizer para a gente que isso é um grande prejuízo. Veja em Provérbios, capítulo 16, versículo 1, diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu posso fazer planos, mas quem tem a resposta para mim é o Senhor. Eu posso imaginar uma maneira de vencer, mas quem me diz como fazer é o Senhor. Ainda em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 12, diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Quantas vezes somos enganados pela nossa própria consciência, porque achamos que esse é um caminho bom e depois percebemos que é um caminho de morte. Mas isso só acontece quando a gente não consulta a Deus, quando a gente confia na intuição, quando a gente confia no coração, e o coração do homem é enganoso, pode fazer planos, como diz a Bíblia, mas a resposta certa vem do Senhor. Então não é no meu coração, nem na minha intuição que eu devo confiar, mas é no meu relacionamento com Deus, de orar, de clamar, de perguntar, de colocar diante dele. E foi isso que Davi fez. Antes de descer a Keila, ele vai perguntar ao Senhor: eu vou vencer? Deus diz: vai. Os homens estão com medo, ele pergunta de novo: Senhor, tem certeza que eu vou vencer com esses covardes aqui? Vai, porque não é com eles, é comigo que você vai vencer. Sou eu que vou entregar os inimigos nas tuas mãos. Então ele vai perguntar a Deus o que fazer. E aí ele ouve que Saul quer agora matá-lo, já que ele está em Keila. Então ele vai orar de novo ao Senhor e vai perguntar a Deus: Senhor, o que está acontecendo? O que eu faço? Como eu devo agir? Irmãos, isso é fundamental. Não há uma fórmula para a gente vencer, senão olhando para a palavra de Deus e trazendo esses exemplos para a nossa vida. Se eu quero vencer, eu preciso olhar para a palavra de Deus e imitar os vencedores. E aqui eu estou diante de um homem vencedor chamado Davi. E veja uma coisa também que o caracteriza. Depois desses episódios, ele vai sair de Keila, não vai ficar ali esperando, Saul chegar, porque Deus disse a ele: olha, os moradores vão se voltar contra você, vão te entregar para Saul. Então ele foge, era o melhor a fazer naquele momento. E logo depois disso, ele vai ter uma grande oportunidade diante dele. Veja, 1 Samuel 24, versículo 4 e 5, diz assim: então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. Deus deu uma oportunidade, tudo vem de Deus. Saul estava nas mãos de Davi agora, porque enquanto ele dormia, Davi pôde chegar ao seu lado, armado, e cortar um pedaço da sua roupa, mas não ousou matá-lo. Estava ali a grande oportunidade da sua vida, porque ele está diante de um homem que quer matá-lo. Você viu aqui no capítulo 23, qual era a intenção de Saul? Ir a Keila, que era uma cidade fechada, prendê-lo ali e ali matá-lo. Davi foge por orientação de Deus e a vida dá voltas, o mundo gira, e agora Saul está diante dele. E ele, com a sua arma, Saul dormindo, ele tem tudo o que era necessário para se livrar de vez daquele problema. Seus próprios homens dizem: hoje é o dia que o Senhor disse: eis que entrego nas mãos o teu inimigo. Está aí, diante de você, é só matá-lo. Mas Davi tem uma característica que livra a gente de muitos problemas piores. Davi não é precipitado, irmãos. Como eu disse, dificuldade todo mundo passa. O problema é como é que a gente reage a ela. Quantos de nós já fomos aqui precipitados na hora de buscar uma solução para o nosso problema? Saul quer me matar, então vou lá, mato ele, pronto, acabou. Parece lógico, Parece bacana. Todos os homens acharam que era a chance que Deus está te dando. Mas Davi não é precipitado. Davi não vai na conversa dos outros.
Davi espera em Deus. Se Deus vai me dar o reino que Ele prometeu, que já me ungiu, é Ele que vai me colocar ali, não sou eu que farei nada contra Saul, não sou eu que vou tocar nele. Tanto que depois ele até fica com a consciência pesada de ter cortado um pedaço do manto de Saul. Só para mostrar a Saul, eu tive a chance de te matar e não te matei. Porque Davi não é um homem precipitado. E quantas vezes os nossos problemas pioram por causa das nossas precipitações? Que a gente mete os pés pelas mãos e acha, é de Deus. Ó, tá aí a grande chance da minha vida. E depois é tudo furado. Porque há princípios que nós não podemos esquecer, irmãos. E para a gente não agir dessa forma, a gente tem que olhar para os princípios de Deus. Veja, os homens disseram, Davi, a tua chance está aí. É só matar ele está querendo te matar. Você vai se livrar desse problema, você vai dormir em paz, você vai passar a reinar no lugar dele. Tudo que Deus prometeu vai se cumprir. Mas não é dessa forma que Deus faz as coisas. E como é que eu sei a forma que Deus faz as coisas? Olhando para a palavra de Deus, aprendendo os seus princípios. E há um princípio na palavra de Deus que é o princípio de autoridade. E se o Senhor o colocou ali, é o Senhor que vai tirá-lo, não sou eu. Então esse é um princípio, Davi então atende a esse princípio. E quantas vezes nós não atendemos aos princípios de Deus e aí por isso as coisas que estavam ruins ficam piores. E aí depois não dá para botar a culpa em Deus, porque o erro foi nosso. Fui eu que fiz alguma coisa errada, esquecendo princípios de Deus. Olhe para os princípios de Deus, é certo fazer isso? Parece tão certo, parece tão óbvio, mas não está de acordo com os princípios de Deus. Então não se precipite. E Davi, ele não era um homem precipitado, por isso ele teve vitória. E isso foi uma grande diferença entre ele e Saul. Saul, ao contrário, ele era um homem precipitado. Quando você vai estudar na Bíblia por que Saul se transformou no que se transformou, você vai ver vários episódios em que ele é precipitado, em que ele age sem pensar, em que ele faz as coisas de qualquer jeito, depois inventa uma desculpa, né? Forçado pelas circunstâncias, ofereci sacrifício. Você conhece a história de Saul? Então ele sempre tem uma desculpa. Eu não queria, foi sem querer querendo. Acho que foi o Chaves se inspirou no Saul, sabe? Porque era assim que ele sempre falava. Eu fui apertado, então eu tinha que fazer alguma coisa, eu fiz. E Samuel tinha que dizer para ele, Saul, melhor é obedecer que sacrificar. Ele não entendia os princípios de Deus. Ele trocava as coisas, metia os pés pelas mãos, porque era precipitado. Então ele acha que Deus está querendo é um sacrifício. Não, Deus está querendo é obediência, Saul. Você não entendeu. E já Davi é o contrário. Não é assim, não é impulsivo. Saul foi à ruína por sua impulsividade, por suas precipitações. Então ele não é um bom exemplo a ser seguido, mas Davi sim. Aquele que não vai se precipitar e aquele que não vai agir segundo o conselho dos homens. Se ele ouvisse os seus homens, o que disseram eles no versículo 4? Está aí, hoje é o dia que o Senhor te disse, eis que entrego nas tuas mãos o inimigo. Quem é que a gente escuta, irmãos? Quem que nós estamos ouvindo para tomar as nossas decisões? A palavra de quem nós estamos ouvindo para decidir o que vamos fazer? É a palavra dos homens? Não esqueçam que esses aqui são os mesmos covardes, que lá atrás disseram, não, temos medo, não vamos não. Foi preciso Davi 2 vezes consultar o Senhor para convencê-los de que era para ir. E agora estão eles dando palpite errado. Quantas pessoas já deram palpite errado na sua vida? E você, por falta de experiência, talvez, por falta de comunhão com Deus, né? Por falta de orar, por falta de consultar ao Senhor, já fez. E aí vai se dar muito mal lá na frente. É fundamental a gente saber esperar a hora de Deus, irmãos. Em 1 Samuel 26, do versículo 8 até o versículo 11, a Bíblia diz, então disse Abissai a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me agora
encravá-lo com a lança ao chão. De um só golpe, não será preciso segundo. Davi, porém, respondeu a Abissai: não o mate, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá. Ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamo-nos. Mais uma vez, a segunda oportunidade que ele tem de matar Saul. Saul dormindo, e ali a oportunidade de mais uma vez encravá-lo, e o homem que está com ele, Abissai, diz: olha, um só golpe já é suficiente. Mas Davi diz: não, quem vai fazer isso é Deus, não sou eu, não é você, não é ninguém. Deus é que vai, do jeito que Ele quiser, providenciar a solução. Ou ele vai morrer sozinho, ou ele vai morrer na batalha, ou ele vai morrer do jeito que Deus quiser, mas não pelas minhas mãos. Ele vai morrer pelas mãos do Senhor. Então, isso é saber esperar. Isso é não ser precipitado. Há uma lição que Deus quer nos ensinar. Na hora da batalha, na hora da tribulação, na hora dos problemas, não deixe que os seus problemas te tornem uma pessoa precipitada, que na busca de uma solução acaba fazendo qualquer coisa, sem perguntar, sem orar, sem buscar ao Senhor. Aprenda com esse exemplo aqui de Davi. Saber esperar é fundamental. No Salmo número 40, vamos ver o que está nos ensinando aqui a palavra de Deus. No Salmo número 40, no versículo 1 e no versículo número 2 do Salmo 40, Davi ensina assim: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Foi Davi que escreveu isso, mas ele viveu isso. Ele esperou confiantemente no Senhor. Não se precipitou em matar Saul e esperou que Deus fizesse a sua vontade, e isso foi o melhor. No Salmo número 25, vamos ler um pouquinho antes, Salmo número 25, no versículo número 3. Salmo 25, verso 3, está escrito: com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Aquele que espera em Deus não será envergonhado. Coloque isso na sua cabeça. Quem espera no Senhor não é envergonhado. Agora, quem age traiçoeiramente, este será envergonhado. Davi teve oportunidades de matar Saul, mas não o fez, porque Deus estava na direção e ele preferiu a direção de Deus, e eu digo a você, é muito melhor. No Salmo 27, um pouquinho depois aí, Salmo 27, versículo 14, está escrito: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Precisa dizer mais alguma coisa? Espera pelo Senhor. Não se precipite, não faça as coisas sem pensar. Não procure soluções por você mesmo. Espere em Deus, busque ao Senhor, tenha com Ele contato e comunhão. Essa é a melhor saída para qualquer tribulação. Salmo número 20, versículo 7 e versículo 8. Diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalo, nós, porém, nos gloriemos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Quem confia em Deus se mantém de pé. Quem confia no poder dos homens e do mundo vai cair, mas o que confia em Deus permanecerá para sempre. Palavras também ensinadas para cada um de nós por Davi, Salmo de Davi mais uma vez. Salmo agora número 125, Salmo 125, versículo 1, todos conhecem.
Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Confiança em Deus. Receita é o que nós queremos contra a tribulação? Não tem receita, mas tem atitudes. Atitudes que precisam ser tomadas, posturas que precisamos aprender por princípios de Deus. Como agir se eu sou um servo de Deus? Como agir se eu sou um homem ou uma mulher de Deus? Como eu devo enfrentar essas dificuldades? É de acordo com o que diz a Bíblia Sagrada, irmãos. E Davi, ele também foi um homem que aprendeu com as suas dificuldades. E isso também é muito importante na vida de todos nós. Ter experiências que nos ensinem a estarmos mais preparados para as próximas. Porque depois de uma tribulação, sabe o que vem? Outra. Alguém diria, não, depois da tempestade vem a bonança, vem, mas depois vem outra tempestade. Existe bonança eterna? Só no céu, irmãos. Quando chegar no céu, aí é uma bonança eterna. Mas enquanto não chegar lá, vem uma tempestade, vem uma bonança, e vem outra tempestade, e outra bonança, e assim vai. Mas o que eu e você precisamos é aprender com as nossas dificuldades, com as tempestades que a gente passa. E Davi, ele aprendeu com as suas dificuldades, porque os problemas que ele enfrentou o fizeram forte, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Veja um exemplo aqui em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo número 7, versículo 8 e versículo 9. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8 e 9, diz assim: Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos exércitos: Tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Deus dizendo a Davi que tudo que ele viveu foi porque Deus estava ao lado dele. E ele então, de algo inexpressivo, de alguém sem nenhum destaque, de alguém que vivia escondido atrás de ovelhas, foi transformado num homem segundo o coração de Deus, porque Deus estava ao lado dele. Isso é porque ele dia a dia aprendeu com as suas dificuldades e aí foi feito forte pelo Senhor. Aprendeu a administrar as dificuldades da vida. Irmãos, elas sempre acontecerão. Não é a última e certamente não vai ser. Nós vamos ter que administrar, nós vamos ter que trabalhar, nós vamos ter que enfrentar. E Davi foi alguém que enfrentou os seus problemas. Você sabe do grande episódio da sua vida quando ele derrota Golias, um homem muito maior do que ele, que representava muito mais do que apenas um homem grande, mas foi enfrentado por Davi com coragem, com ousadia, com alguém que tinha certeza que Deus estava com ele, com alguém que tinha certeza que estava agindo em nome do Senhor dos Exércitos, e assim ele enfrentou. Quantos Golias ainda existem para a gente enfrentar, irmãos? Mas se a gente anda fugindo do primeiro que aparece, como é que você vai enfrentar o segundo, e o terceiro e o quarto? Então é um Golias atrás do outro. Como se diz no ditado popular, aí se mata um leão por dia. Já matou o seu hoje? Vai ter algum aí para matar. Tem um gigante para ser derrotado. E a vida é assim, e a gente tem que aprender com essas dificuldades, com essas humilhações, com essas perseguições. Davi aprendeu. Davi tinha tudo para se vingar, tinha tudo para tomar a justiça por suas mãos, mas não ousou tocar em Saul. Coisas que a gente precisa trazer para a nossa vida, porque são coisas práticas, irmãos, que vão nos ensinar no dia a dia a matar os leões, a enfrentar os Golias. Isso é algo que vai acontecer. Veja em 1 Samuel capítulo 22, veja aqui, 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 e 2, diz assim:
Davi retirou-se dali e refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isto, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Veja só, ele aprendeu nas dificuldades. Ele vai se esconder numa caverna, ele vai ser cercado de gente complicada, de gente difícil, de gente que não deu certo, mas é com essas humilhações, com essas perseguições que ele vai aprender. Isso é um trabalho de Deus na vida dele. Deus trabalhou na vida de Moisés com muitos anos de deserto, não é, irmãos? A palavra de Deus mostra os anos que Moisés teve que aprender para conduzir o povo, depois por mais um deserto, também por mais tantos anos, para que há um aprendizado da parte de Deus, que sempre vai nos preparar e nos tornar pessoas melhores. Na vida de Davi nem tudo foram flores. Teve o tempo da caverna de Adulão, como nós lemos aqui, não é? Você queria estar numa caverna, acompanhado das pessoas da melhor qualidade. Só tinha gente boa, né, perto de Davi. Olha só, se achavam ali todos que estavam em aperto, endividados, amargurados. E Davi foi chefe deles. Deve ser fácil ser chefe de gente animada, gente boa, gente, né, tranquila. Agora vai ser chefe de amargurados, vai ser chefe de endividados, de gente complicada. Mas a caverna de Adulão foi uma escola para Davi. Foi uma escola, e foi com aqueles que ele tinha que ele venceu. E às vezes a gente fica querendo outros. Se eu tivesse homens melhores, se eu tivesse condições melhores, se eu tivesse uma turma melhor comigo, daria certo. Não, é com o que você tem que dar certo. É com aquilo que você tem que as coisas têm que funcionar. Muitas vezes ficamos aí pensando como seria diferente se eu tivesse as coisas que eu não tenho. E eu esqueço de que as que eu tenho, que as coisas vão funcionar. Quando Jesus, ele multiplicou pães e peixes, o fez porque tinha ali um menino com pães e peixes. Então foi com o que tinha ali que ele fez o milagre. Não foram pães e peixes comprados nem adquiridos em algum mercado, mas foi com o pouco que tinha que o milagre aconteceu. Então a gente precisa aprender com essas pequenas lições, porque os problemas virão, e nós precisamos estar prontos para enfrentá-los. Davi viveu intensamente a sua vida, com todos os erros, todos os acertos, todas as dificuldades, mas sempre em comunhão com o Senhor. Sempre louvando a Deus. Salmos, a maioria deles são de Davi. Sempre ali, buscando, aprendendo, se aperfeiçoando, melhorando como pessoa. E ele viveu intensamente, e a Bíblia diz que ele morreu cheio de glória. Existe a maneira como a gente vive e existe a maneira como a gente morre. As duas são importantes, sabia disso? Tanto é importante a maneira como você vive, quanto a maneira como você vai morrer. Quando você morrer, quem é que vai chorar no seu caixão, irmão? Uma boa pergunta para a gente refletir, né? Ninguém gosta de pensar nisso, né? Eu tenho um colega de trabalho, amigo meu, que eu digo para ele, o dia que você morrer, eu não quero ir no seu enterro. Que vai ser uma briga cadeirada, porque é várias amantes, né? Vai ser uma coisa terrível no enterro dele. Não é? Se ele morrer primeiro que as amantes, pronto, acabou. No enterro dele vai ser uma desgraça, vai voar a cadeira para todo lado, eu não quero estar lá, né? Por mais que eu goste dele, mas não dá. Como é que a gente vai morrer, irmãos? Como é que vai ser a nossa vida? E como é que vai ser o final dela? E a gente encontra na Bíblia um testemunho, em primeiro livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 29. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 28. 1 Crônicas 29, 28, diz assim: morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Simples relato da morte de Davi. Em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glórias.
Davi viveu e Davi morreu, mas como homem segundo o coração de Deus. Lutou, sofreu, chorou, jejuou, perdeu parente, perdeu filho, teve problema de tudo que é tipo, foi perseguido, andou na caverna, fugiu de ameaça, mas morreu em ditosa velhice, cheio de riqueza, cheio de glória. A maneira de morrer também é muito importante, porque o que começa bem, muitas vezes a gente diz assim, pode terminar mal, mas também pode terminar melhor ainda, depende da gente, né, irmãos? E o que começa mal, não quer dizer que tem que terminar mal, pode terminar melhor, depende da gente, depende das nossas atitudes. Então a gente diz, depende de Deus. Sim, no final depende tudo de Deus, mas também depende de como eu reajo. As minhas ações têm um peso naquilo que vai acontecer com a minha vida, porque Deus nos deu o livre-arbítrio e isso influencia nos seus planos para nós. Quer ver? A Bíblia diz assim, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Eu te pergunto, são todos salvos? Não, porque Deus deu liberdade ao homem de escolher. Deus quer me abençoar, mas isso não quer dizer que eu serei de qualquer forma, invariavelmente, abençoado. Eu me abro para a bênção de Deus, eu sigo um caminho de bênção, eu tenho bons caminhos na minha vida. Quais as minhas reações? Então tudo depende de como eu vou agir, das escolhas que eu farei. E aí a gente vai terminar a vida assim, ou de maneira pior. Como é que vai ser o fim? O fim vai depender do agora, vai depender do durante, irmãos. E isso que nós precisamos muito bem de cuidar. E as dificuldades de Davi o aproximavam tanto de Deus, que não há na Bíblia nenhum adorador como Davi. Como eu disse, os salmos, a maioria dele. Vamos ler o Salmo número 34. Salmo número 34, versículo 1 e versículo 2. Salmo 34, verso 1 e verso 2 diz: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Sabe quem disse isso? Davi. Vou bendizer a Deus, vou louvar ao Senhor. Você tem uma opção? Como é que você quer viver a sua vida? Louvando ou amaldiçoando? Louvando ou reclamando? Louvando ou murmurando? Reclamando da vida, da sorte, porque isso, porque aquilo. Então a comunhão de Davi com Deus faz com que ele seja esse adorador. Salmo 71, veja aqui, Salmo 7:1, versículo número 8. Apenas o verso 8 do Salmo 71 diz: Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Sabe quem disse isso? Davi. Os meus lábios estão cheios do teu louvor, estão cheios da tua glória. Os teus lábios estão cheios de quê? Reclamações, palavrões, pragas. Estão cheios de quê? Queixas. Do que estão cheios os nossos lábios? A boca fala do que o coração está cheio. Como é que anda o nosso coração diante do Senhor? Como eu disse, queridos, dificuldades todos nós teremos. Estamos aí na vida sujeitos a passar por tudo. Mas o que vai mudar é a nossa reação, são as nossas atitudes, é isso que vai determinar como é que vai ser o final dessa história. Como a gente viu de manhã a história de Jó, como é que foi o final daquela história? O que importa é o final. E o final foi diferente, porque o início teve alguém que não atribuiu a Deus culpa alguma. Então Davi está aqui servindo para nós de exemplo nesse momento. Porque Davi sempre respondia com oração, sempre buscava ao Senhor, e aí Deus sempre respondia às suas orações. Depois do seu pecado mais notório, Davi escreve o Salmo 51. Vamos ler? Salmo 51, versículo 17.
Ele rasgando o seu coração perante o Senhor, no verso 17 ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. É isso que agrada ao Senhor. O sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. E isso Deus encontrou em Davi. Porque ele era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus encontrava isso nele. Então Deus sempre respondia às suas orações. Tanto quando era para vencer, quanto era para perder. Vou descer a Keila, vai porque eu vou dar a vitória. Saul vai me pegar, vai, foge daí, porque ele vai te pegar. Vão me entregar, vai, vão te entregar. Deus sempre responde à oração de Davi. E eu queria que você entendesse que Deus sempre responde à nossa oração. Sempre. É só você orar, é só você buscar. Nem sempre a resposta é o que você quer, né? Davi, de repente, quando perguntou, eles vão deixar Saul me pegar? Ele queria ouvir, não, eles vão te defender porque você salvou todos eles. Mas a resposta não foi essa. A resposta foi, eles vão te entregar. É hora de fugir. Tem hora de fugir, tem hora de avançar, tem hora de, como diz a Bíblia, lá em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas, né? E há um tempo, e esse tempo, quem governa é Deus. Davi aprendeu a viver no tempo de Deus. E o que eu preciso hoje é aprender com Davi. Que esse texto nos sirva de exemplo, para que a gente coloque as nossas dificuldades diante do Senhor, para que a gente aprenda a ter com Ele comunhão, aprenda a agir na hora certa, não ser precipitado, não meter os pés pelas mãos, aprenda a ouvir de Deus e aprenda a crescer com as suas dificuldades. Aprenda com elas para que elas não se repitam da mesma forma. Para que cada tribulação que você passar produza em você uma experiência que vai servir tanto para você quanto para os outros que estiverem perto de você. Aprendendo com Deus dia a dia é que a gente vai vencendo de vitória em vitória. É a vida do cristão. E é assim a nossa vida diante do Senhor. Amém, meu irmão? Deus te abençoe. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos colocar diante do Senhor a nossa vida, que você faça nesse momento aquilo que você ouviu na palavra de Deus. Se você está enfrentando uma luta, uma dificuldade, se você está em dúvida sobre alguma coisa, como agir, como fazer, vou ou não vou, o que eu faço, o que eu não faço, aprenda com Davi, fale com Deus, nem que seja agora junto comigo, em oração, diga: Senhor, o que é para eu fazer? Senhor, eu estou diante dessa situação, o que eu devo fazer? Eu vou ou não vou? É para enfrentar ou é para fugir? É para ir em frente ou é para recuar? Eu quero ouvir a tua voz, eu quero receber a tua direção, porque eu quero ter comunhão contigo, Senhor. Eu não quero agir por mim mesmo, eu não quero ser precipitado, eu não quero fazer justiça com as minhas mãos, eu não quero fazer nada sem a tua direção. Fale com Deus, irmão. Pai, ouve a nossa oração essa noite. Dá direção ao teu povo, Pai. Tribulações nós vamos passar, muitas vezes, muitas ainda virão pela frente, mas nós vamos enfrentar cada uma delas e vencer, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor fala ao nosso coração, porque o Senhor nos diz quando enfrentar e quando fugir. O Senhor fala que nós possamos ouvir a tua voz, Pai. Fala com teu povo essa noite, fala com meu irmão, com a minha irmã, dá a resposta que ele precisa, que ela precisa. Não deixa no engano este teu filho, tua filha, Pai. Não deixa agir precipitadamente, não deixa meter os pés pelas mãos. Senhor, em nome de Jesus, queremos ouvir a tua voz essa noite. Fala ao nosso coração, Pai. Dá direção ao teu povo, eu te peço, que aqueles que te buscam possam te ouvir, em nome de Jesus. Amém